Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática falando sobre banco de dados. E nessa aula nós vamos falar sobre o significado da sigla SGBD, que aparece muito nas provas de concurso e significa Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Então, um Sistema Gerenciador de Bancos de Dados, ou um SGBD, são vários programas utilizados para gerenciar a estrutura e as informações de um determinado banco de dados. Por isso que se chama Sistema Gerenciador de Bancos de Dados. Quando a gente fala de um SGBD, os programas usados dentro desse Sistema Gerenciador de Bancos de Dados, eles permitem a criação de estruturas, de manutenção de dados, de gerenciamento das transações efetuadas nas tabelas dos bancos de dados e também a extração de informações existentes nesse banco de dados. Essa é a função básica de um sistema gerenciador de bancos de dados. Bem, agora olhando um pouquinho aqui, pessoal, deixa eu mostrar para vocês uma imagem. Eu fiz um esqueminha para a gente entender a diferença de sistema gerenciador de bancos de dados e de base de dados. Porque quando a gente pensa numa base de dados, a gente tem que pensar que o sistema gerenciador de bancos de dados, ele gerencia a base de dados, mas também ele acaba gerenciando as aplicações que vão acessar essa base de dados. Então observa na imagem aqui, um sistema gerenciador de bancos de dados. Ele gerencia como se fosse um elo de ligação entre a própria base de dados, que é onde estão propriamente ditos os dados, e as aplicações que desejam acessar essa base de dados. Isso é responsabilidade do SGBD. Então, vão gerenciar uma coleção de dados interrelacionados e uma coleção de programas, que são as aplicações, para acesso a esse banco de dados. Então, vamos imaginar o SGBD como um intermediário entre a própria base de dados, que é onde os dados estão armazenados, e as aplicações que são usadas para acessar essa base de dados. Aí nós temos a ideia, então, mais visual, mais gráfica do funcionamento de um SGBD. Tem vários sistemas gerenciadores de bancos de dados no mercado. Aqui eu boto alguns como o Microsoft SQL Server, o MySQL, muito usado aí em páginas da web, o PostgreSQL, o Oracle, uma empresa reconhecida, a Oracle Database, o Microsoft Access, que é um sistema gerenciador de bancos de dados do pacote Office da Microsoft para uso doméstico ou de pequenas empresas, o LibreOffice Base, que é um gerenciador de bancos de dados do pacote LibreOffice, baseado aí no conceito de software livre, e o próprio antigo DBase, por muitos anos aí utilizado como um bom sistema gerenciador de bancos de dados. Então aqui são alguns exemplos, né? E quando a gente pega esses exemplos, também podemos conversar um pouquinho sobre os tipos de arquivos usados. Por exemplo, o Access, que vem do pacote Office da Microsoft, nas suas versões de 2007 a 2016, tem como seu arquivo padrão quando eu gero um arquivo no Access com a extensão accdb. Já no Access das versões mais antigas, até a versão 2013, o padrão era mdb. O LibreOffice Base, que é do pacote LibreOffice, ele usa como padrão a extensão .odb. O DBase usava o padrão DBF e no caso do MySQL a gente tem uma diferenciação em tipos de arquivos, porque FRM é o tipo de arquivo para estrutura, o MYD é para dados e o MYI é para índices de acesso a essa base de dados. Já o Microsoft SQL Server da Microsoft para uso mais corporativo, o MDF é para dados primários, o NDF para dados secundários e o LDF para logs de transação. Então tem alguns bancos de dados como o MySQL e o Microsoft SQL Server que são mais corporativos e aí eles fazem distinção entre tipos de arquivos internos no seu próprio uso, na sua própria utilização. Vamos lá então a resposta dessa questão, acompanhando comigo aqui a questão. Uma coleção de dados interrelacionados e uma coleção de programas para acesso a esse banco de dados é um ou uma... Aí já acabamos de estudar, claro, letra B de Brasil, a resposta certa, um sistema gerenciador de bancos de dados, um SGBD. Percebe que aqui no enunciado dessa questão, eles diziam uma coleção de dados interrelacionados e uma coleção de programas para acesso a esse banco de dados. Isso é o sistema gerenciador de bancos de dados, isso é o SGBD. Certo, pessoal? Mais uma questãozinha, mais uma análise aí sobre questões de bancos de dados. E sempre lembrando, eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço e bons estudos!